O que acontece depois que você toma o seu golinho de álcool? Bem, a maior parte vai ser absorvida lá no intestino delgado, mas uma parte já é absorvida no estômago, porque o estômago tem a desidrogenase alcoólica. Por isso que beber de estômago vazio faz subir os efeitos mais rápido, tudo bem? A gente tem 3 sistemas que vai acontecer lá no fígado. Então o fígado perante ali, diante desse álcool, ele fala, tenho que resolver esse problema. Esse álcool não pode ficar andando por aí, porque o álcool faz mal de inúmeras maneiras para nossas células, então eu preciso metabolizar para poder excretar e fazer isso aqui sair daqui do meu corpo. Então o fígado, ele vai 3 maneiras para fazer isso. Bom, a primeira é a via da desidrogenase alcoólica que tem lá nos hepatócitos, lá no citosol dos hepatócitos. Eu vou falar isso, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso, rapidinho. A gente tem uma outra via, que é a via do sistema microsomal de óxido de etanol, que é o MEOS. Quando a gente pensa em algo que é óxido, já vai pensando que depois vai ter radicais sendo liberados e a catalase do peroxissomo. Eu sempre escutei que era o peroxissomo que dava um jeito no ensino médio, no cursinho, os professores falando desse tal de peroxissomo. Mas a via mais utilizada para conseguir metabolizar o álcool é a via número 1, a via da desidrogenase alcoólica. E qual que é o problema dessa via, que é a via mais utilizada do nosso fígado? É que essa via vai produzir o acetaldeído. E o acetaldeído, ele é muito tóxico e é aí que nasce o problema. Ele não fica ali, ele já vai se agrupar com proteína, aí ele fica ali atrapalhando o trânsito, ele vai atrapalhar a formação de outras proteínas, porque você imagina, eu sou uma célula, eu tenho que ter no meu organismo coisas que são úteis, eu não posso ficar acumulando espaço com coisa que é inútil. E você vai tendo proteínas que vão sendo aglomeradas ali, atrapalhando o fluxo da minha célula. E pior do que é isso, vai se formando radicais de oxigênio nessa brincadeira, porque a gente viu que essas 3 vias vão liberar radicais de oxigênio e elas vão lesar a membrana da célula. Espera aí, eu sou uma célula, eu, Mariângela, sou uma célula. A minha pele é a minha membrana. O radical vamos pensar na palavra radical, é aquele que vai pegar um martelo e sair martelando tudo. E é isso que o radical faz. Ele chega na membrana e ele começa a bater na membrana e machucar a membrana e a célula vai ficando com a membrana ferida. Então imagina eu com a minha pele, aí começa a cair a pele porque o radical tá lá batendo nessa pele. Então o hepatócito começa a morrer. Porque ele não pode ficar sem essa pele, sem essa membrana. Imagina eu tendo que o dia inteiro ficar tomando conta de uma coisa. O dia inteiro. Que horas que eu vou comer, que horas que eu vou dormir, que horas que eu vou fazer as outras atividades. Eu vou começar a ter uma série de problemas. Se eu fico sem dormir, eu posso ter mais acidentes, bater o carro e etc. E é isso que vai acontecendo com a célula. Ela fica ali, metabolizando o álcool e começa a não dar conta das outras funções. A célula, ela começa a aumentar dentro dela os triglicerídeos. Ela não consegue mais fazer a função dela, que é oxidar aqueles triglicerídeos, que é produzir proteínas, que é produzir lipoproteínas, a LDL, HDL, não consegue mais fazer nada. E vai começando a acumular dentro da célula um monte de óleo, um monte de triglicerídeos, começa a acumular tudo isso lá. Perceba, eu, Mariângela, sou uma célula que tem órgãos. A célula tem organelas. O nosso corpo tem órgãos. O coração é um órgão, né? O fígado é um órgão. Esses órgãos precisam estar em contato, conversar um com o outro para tudo dar certo. E na célula?
uma organela precisa, né, interagir com a outra organela. Então, eu produzo a proteína ali, mando para aquela outra organela, para aquele outro órgão da célula, para ela pegar essas proteínas, formar fazer um negócio aqui, embolar ela, colocar uma fitinha de presente, mandar ela para o sangue. Enfim, cada um vai tendo uma função. Aí eu começo a armazenar um monte de óleo assim, então, porque a célula é uma coisa muito minúscula, né? Mais que minúscula. E aí, entre uma organela e a outra, tá lá, uma vesícula enorme, assim, um monte de acúmulo de ácidos graxos, de triglicerídeos. Cadê a função? Cadê a função? E não é isso? É assim que vai acontecer na cirrose. A perda da função do fígado. E é isso que a gente vê nos exames de sangue. Aquela albumina que a gente pede, isso, né, a albumina é função, mas, por exemplo, o TGO, o TGP, que é o dano do hepatócito, então ele começa a sinalizar, ele começa a sofrer o seu fígado, e a gente consegue ver isso nos exames, por exemplo. Outra coisa, toda essa situação ativa as células que até então estavam paradas ali, estavam mais tranquilas, células estreladas, células que vão começar a produzir colágeno, ou seja, cicatriz, ou seja, fibrose, cirrose. Você começa a ficar doida, ou seja, peraí, o que eu estou fazendo aqui? As células começam a pensar e começam a produzir um monte de citocinas e começam a fazer mais colágeno, secreta colágeno, tenta começar a encapsular ali aquelas células, começa a deixar o negócio mais duro, porque colágeno, fibrose, vai deixando duro. E duro aonde? Lembra dos sinusoides que a gente conversou? Daquelas passagens de sangue que tem? Começa a ficar duro, inclusive em volta dos sinusoides, ou seja, desses vasos sanguíneos. Mas espera aí, o sangue não sai do meu trato gastrointestinal, né? Com os nutrientes absorvidos tem que ir para o fígado. E esse sangue precisa ir para lá. Só que aí esses vasos começam a ser apertados pela fibrose. Pela cicatriz. O que vai acontecer? Eu posso desenvolver uma hipertensão portal e dar dor até no outro lado, onde fica o baço. Mas isso já é uma complicação da cirrose. Isso já é um outro tema de um vídeo. E agora eu queria só falar da cirrose. Outra coisa, agora, aquela crítica no final do vídeo. Hoje em dia, a gente tem muito incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas. Não era tão intenso o incentivo. Antes a gente tinha propaganda de cigarro e isso acabou. Agora a propaganda de álcool, as festas que são só com álcool e associar álcool à diversão, álcool à felicidade, tudo isso é muito problemático. Gente, a melhor coisa na vida é termos equilíbrio. É necessário e é muito importante. Não faz bem você tomar álcool todo dia em grande quantidade. Se você toma muito álcool, tente reduzir. Vai reduzindo, porque isso vai fazer mal para você. Agora, se você for uma pessoa que toma remédio, que já tem problema no fígado, que tem outros problemas no corpo e ainda fica bebendo, mais importante ainda é você reduzir o seu consumo, tudo bem? Eu sei que muita gente gosta de beber cerveja, eu também gosto de cerveja, mas a gente precisa tomar com moderação, sabe? Um dia sim, um dia não. Não adianta não beber durante a semana toda e não chegar no final de semana, na sexta-feira, e tomar 10, tomar 5. Isso é pior, presta atenção no que eu vou falar. É pior você encher a cara no final de semana do que tomar pouco durante a semana, tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Não deixem de compartilhar, se inscrever e eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Eu, às vezes, se eu utilizei algum termo aí que vocês não conheciam, tentei traduzir alguns termos, espero que tenha ficado claro. E é isso então. Muito obrigado e até a próxima.